from the dead. E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Então agora peguei uma tarefa aqui de explicar para você que quer economizar endereços IP, IPv4 neste caso, né, que é um recurso escasso hoje na internet. Como é que você pode fazer isso e usufruir de uma economia ou de endereços de uma forma racional e eficaz com os roteadores MikroTik. Bom, só para avisar rapidinho, esse aqui eu estou usando o laboratório pronto, mas eu tenho vídeos no canal que mostram como instalar o laboratório no Ubuntu 16.04, tá? E aqui então eu já estou com o laboratório pronto, já montado, e eu vou só explicar. E aqui então é a minha tentativa de explicar como funciona o roteamento, porque nada mais é do que simples roteamento, como o Linux e os dispositivos tomam decisão de encaminhamento de pacote, e como você pode usar isso para economizar endereços IP. Então aqui eu tenho uma anotação que mais ou menos consegue resumir como é que a coisa funciona. Como é que funciona o roteamento em si? Então aqui eu peguei endereço IP, endereço de rede, a máscara, e aqui um pacote de exemplo, que o endereço de destino é o 10.10.1, tá ok? Depois a gente vai modificar esse pacote aqui, mas vamos nos ater aqui a esse case aqui, esse case hipotético. O que ocorre? Se a gente tem um pacote que quer ser encaminhado dentro de uma rede, como é que o dispositivo faz para tomar uma decisão? Ele vai pegar o endereço IP de destino, ok? E vai fazer o seguinte: ele vai multiplicar a máquina recebe o pacote e ele vai pegar a máscara de cada uma das configurações, digamos assim, por onde ele pegou e recebeu, e vai multiplicar pelo endereço de destino, ok? E multiplicando, você sabe que aqui é tudo 1 dentro da máscara, ok? Então, se você multiplicar 1 por esse endereço aqui, o resultado vai ser o endereço de rede. E por que ele precisa do endereço de rede? O endereço de rede ele vai comparar com uma tabela de roteamento, ora vejam que é essa tabela aqui, e vai bater se é igual ou não. Se for igual, o que ele faz? Ele pega e encaminha para a interface. Essa é a jogada de todo o roteamento, tá? Então, o que ocorre? No MikroTik ele não tem a implementação do RFC 3021, que é esse RFCzinho aqui que foi formulado para tentar, né, fazer com que o pessoal economizasse, ficasse mais lógico dentro da rede, como é a configuração do /31. Então basicamente você usava a mesma lógica. O 31 é, digamos, impossível dentro da rede, entre aspas, mas depois dessa implementação aqui do RFC, quem tivesse implementado no seu roteador, ele consegue tratar o pacote com /31 e encaminhar para o broadcast ou para o endereço de rede. O pacote ele vai aceitar. Essa é uma implementação que a Cisco, entre outros, tem, e até o Linux tem também implementado, mas não é o caso do MikroTik, pelo menos até o momento não era. Eu nem cheguei a verificar se por acaso tinha já essa opção, mas eu acredito que não, até porque, para falar a verdade, acaba não sendo tão útil. Se você souber como funciona o roteamento, você consegue ter exatamente esse recurso aqui funcionando de uma forma até mais flexível, e eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem aqui o pacote que vai ser encaminhado. O que ele vai acontecer nesse primeiro caso aqui? Ele vai encaminhar para cá, eu estou botando aqui 10.10.1, e o destino seria um cara que estaria aqui em point na ETH1. Então ele vai pegar o que? Vai multiplicar
pela máscara de rede, tá? A máscara de rede da interface. E multiplicando aqui, ele vai ter o resultado qual? Já que é um 255.255, é tudo 1, o mesmo endereço IP é o endereço de rede. Ele vai procurar aqui, bater e encaminhar para Ether 1. Pronto, essa é a jogada toda, é assim que funciona. O mesmo ocorre ao contrário. Se você quiser encaminhar para esse cara e o endereço na outra interface do roteador está com o endereço 1 e a rede é 0, ele vai multiplicar e o resultado vai ser esse aqui que estiver batendo na tabela e ele vai encaminhar o pacote. E se for o mesmo endereço e for exatamente o mesmo endereço IP que ele faz o cálculo, ele vai receber e vai desmontar o pacote, enfim, na sua estrutura de aplicação, aquela pilha do modelo lá de OSI, né? Ele vai desempacotar e fazer o que ele tem que fazer. Mas caso não faça isso, se estiver habilitado também no sistema, ele encaminha e verifica na tabela de rotas para onde ele tem que enviar. Então, como isso aqui funciona? Com essa lógica aqui toda, você pode fazer basicamente tudo, inclusive em protocolos como o SPF, isso aí que já é usado no PPoE. Se você prestar atenção no PPoE, como ele é configurado por padrão normalmente, ele recebe um endereço /32, e aí tem um endereço lá de rota padrão que ele envia e ele sabe que é para a interface do túnel PPoE que ele tem que enviar. Então, essa é a lógica toda da coisa. Vamos ver se eu consigo explicar agora e mostrar melhor nos exemplos. Eu tenho aqui configurado os endereços IPs dos roteadores, tá? Então, o que ocorre? Eu tenho aqui no roteador 1, na interface Ether 1, ligado com a Ether 1 do roteador 2, ok? Que é aquele nosso laboratório aqui. Então, o que eu fiz? Eu configurei um endereço IP aqui como /32, com 0 aqui, é o meu endereço, esse é o meu endereço mesmo. Vamos pegar aqui o roteador 1 primeiro de exemplo. E 10.10.10.0, ok? E o endereço é 1/32. E o que aconteceu? Eu manipulei aqui, por quê? Porque se eu não manipulasse isso aqui, qual seria o endereço de rede desse cara aqui? Seria o mesmo endereço /32. Então eu manipulei e flexibilizei aqui para ele interpretar que o endereço de rede dele vai ser o ponto 1. Que é basicamente o outro endereço que do ponto a ponto que a gente está fazendo aqui. Então o que vai acontecer? Se tiver um pacote com destino ao 10.1, ele vai bater aqui na máscara de rede da tabela de rota IP route print. Aqui já tem uns endereços que eu botei estáticos para fazer funcionar, mas ele bate aqui na tabela de rotas e vê que o endereço está aqui, então ele encaminha para Ether 1, ok? E a mesma coisa assim, ou com todos os outros roteadores. Os roteadores aqui estão com os endereços assim. Aqui eu botei para 20 para nós simplesmente visualizarmos 20.10.1, e assim eu consigo simplesmente definir agora a rota para os /32. Eu defino que o outro roteador, veja, o roteador que é da mesma rede, no caso, ele agora sabe que o endereço de destino é esse cara aqui, ó, e ele vai encaminhar para Ether 1, e eu vou definir como sendo a rota do 20.10.0 e do 20.10.1. Aqui quando a gente está trabalhando desse jeito, as rotas /32 são as únicas que vão funcionar, digamos assim, e é como o SPF também funciona, tá? Se vocês usarem isso com o SPF, ele vai distribuir as rotas /32. Então vocês têm que manipular isso com a agregação de rotas dentro do SPF, tem que fazer resumo dessas rotas aí dentro da rede de vocês, se vocês forem usar dessa forma, mas é muito melhor. Por quê? Porque o SPF, se você colocar a configuração dele como point-to-point, ele vai ter uma performance melhor também, tá?
Então essa é toda a lógica. Basicamente agora aqui, como esse é o roteador intermediário, IP route, a única coisa que ele vai aparecer aqui para mim é a rota que é a rota linkada, rota como é que se fala? Link, a rota local. Eu esqueci como é que é o nome aqui, deixa eu ver se eu acho que dá para nós ver aqui, ó. Mas aqui é legal do MikroTik. Dinâmico, ativo e conectada. A rota conectada, que é o que está direto na interface, é a única coisa que é preciso nesse roteador aqui. Nesse cara aqui, que é o roteador 3, IP route print, também eu botei uma rota para ele saber quando ele receber o pacote ou para onde que ele tem que enviar o pacote com destino ao 10.10.0 ou 10.10.1. E essa é toda a lógica. Basicamente eu posso vir aqui do roteador 3, ping 10.10.10.0, que é o roteador da outra ponta. Se eu der um to trace route e der 10.10.10.0, nós temos aí o primeiro roteador aqui, que é o 10.0, e o último roteador, que é o roteador 1, lá aqui do nosso laboratório, respondendo com o IP 10.0. Vocês então têm um aproveitamento total de endereços dentro da rede de vocês. Então, eu acho que é isso. Eu tentei aqui fazer o meu melhor. Não sei se foi possível entender. Às vezes é difícil de pegar. Eu mesmo foi difícil de entender essa lógica assim. Mas depois que eu entendi, você pode usar na verdade para várias coisas. A gente pode até, inclusive, fazer um exemplo simples aqui. Tem o tempo correndo, mas a gente pode definir aqui uma lógica simples para fazer uma configuração, tá? Vamos tentar no roteador 1 e no roteador 2. Vamos supor que você não precisa ser um par de endereços ligados, interpolados, pode ser qualquer endereço. IP address print, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos IP address 7 0 address 10.10.10.0/32 network e vamos colocar aqui 200.200.200.200. Por que não? Definir agora o endereço. Agora no nosso roteador 2, eu vou lá pegar o da Ether 1 ali, IP address print, e agora eu posso fazer o seguinte, IP address 7 1 address 200.200.200.200/32 network 10.10.10.0. Pronto. Claro, as rotas estáticas para os endereços eu teria que mudar, mas simplesmente para vocês entenderem como funciona ponto a ponto. A partir de agora eu posso pingar 10.10.10.0, ok? E agora aqui na interface, aquele /32 é completamente acessível. 200.200.200.200. Por quê? Porque ele vai saber, quando receber o pacote lá, ele vai fazer o cálculo e vai saber que quando a gente forma o pacote aqui dentro, ele faz o cálculo aqui e sabe que para a interface é lá e ele bate com o mesmo endereço IP que está na outra interface e tudo funciona. Então acho que é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Só prender o grito aí e até mais.